vamos começar, gente. A aula de hoje é a primeira videoaula sobre a Revolução Francesa. A gente vai ver as causas estruturais dessa revolução e as causas conjunturais. De um modo geral, entender a Revolução Francesa é entender que vai se romper com a estrutura fundamental do que se viveu na Idade Moderna, o absolutismo. Eu tinha conversado contigo nas aulas passadas que o país que menos viveu o absolutismo foi a Inglaterra. E eu te apresentei as revoluções puritana e gloriosas, chamadas revoluções inglesas, que fizeram do absolutismo na Inglaterra virar um regime monárquico parlamentar, que é o que tem lá até hoje. E eu te falei também que a França foi o país que mais tempo viveu sob o regime do absolutismo. Então, na aula de hoje, é fundamental a gente entender que a causa fundamental vai ser rompida, a estrutura fundamental vai terminar. Para isso, a gente tem que entender alguns pontos fundamentais. Antes, uma dica, no teu livro, essa matéria está na página 243. E além disso, nós vamos inaugurar a era contemporânea, a era que nós vivemos. A Revolução Francesa encerra a Idade Moderna, encerra o regime do absolutismo, as práticas mercantilistas e inaugura a época contemporânea. Além disso, a gente pode dizer que a Revolução Francesa ela tem um cunho burguês, ela seria uma revolução também burguesa, apesar dela ter reunido uma série de outras classes sociais. Lembre-se que a Revolução Francesa ela tem toda uma base de um terceiro estado que era formado por burguesia, camponeses e sans-culottes. Mas calma que daqui a pouquinho eu vou chegar nessa parte. Além disso, a Revolução Francesa ela durou 10 anos. 10 anos é relativamente um período curto para a história, seria um evento de curta duração. Mas as transformações que a Revolução Francesa nos trouxe são tão significativas que esse pequeno período que seria de 10 anos acaba sendo bem significativo. Pois muito bem, o apogeu do absolutismo se deu com um rei chamado Luís XIV. Obviamente, se a gente chegou no apogeu, no auge, nós vamos começar a ver o declínio. Mas a primeira metade do governo do Luís XIV, ela foi marcada pelas grandes conquistas francesas. Luís XIV ele venceu a chamada Guerra dos 30 Anos, que foi contra a Inglaterra, e nessa guerra a França, ela, como vitoriosa, ela teve um grande poderio territorial na Europa. Isso trouxe muitos méritos para o Luís XIV, que logo depois também construiu um palácio para viver, chamado Palácio de Versalhes, que hoje é ponto turístico na França. E nesse palácio, Luís XIV passou a residir e chegou a se chamar de Rei Sol, ou também teria dito a célebre frase, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então essa é a grande frase símbolo do absolutismo na França, e é o Luís XIV que disse ela, e vai deixar um filho, o chamado Luís XV. É bem fácil de entender a sequência dos reis, porque é Luís XIV, Luís XV e XVI, e com o XVI é que vai se dar a eclosão da Revolução. Pois bem, Luís XIV, antes de morrer, já vê o seu reinado, tendo muitos gastos, e aí o Luís XV que vai assumir também vai ser autor de uma frase que ele diz, após o meu reinado virá o dilúvio. Parecia que ele já estava prevendo que o filho dele, o Luís XVI, teria que passar por alguma situação um pouco mais dramática, e de fato passou. Ainda do governo do Luís XV, começam as derrotas francesas mais significativas. E aí eu cito para ti a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos vai promover a falência econômica da França, ok? A Guerra dos 7 Anos se deu contra a Inglaterra. E aí Luís XV vai sair do poder e vai deixar como herdeiro o Luís XVI. Pois muito bem, chegamos no rei que vai assistir à eclosão da Revolução Francesa. Antes disso, a gente vai olhar quem é Luís XVI, em que conjuntura ele está inserido. Ele não é o único culpado pela eclosão da Revolução, e achar que o rei é o único culpado é um erro. O Luís XVI ele já vive em Versalhes desde o nascimento. Versalhes não fica no centro de Paris, fica um pouco afastada. E além disso, estando longe da capital, ele tem toda uma equipe, uma corte que o assessora, que reforça essa distância dele da capital, porque ele não é informado com muita frequência do que Paris está vivendo e do que a França, de um modo geral, está vivendo. Estima-se que 500 mil nobres eram sustentados pela corte de Luís XVI. Então imaginem os gastos que essa corte tem e esse rei que está afastado de Paris. Cuidem com a seguinte expressão, podem te dizer assim, que o rei ele é um rei alienado. O termo alienação ele não é um termo
termo do século XVIII, mas sim do século XIX. É um termo empregado por Karl Marx, é um termo que vem da sociologia. Ele tem toda uma conotação econômica por trás dele. Mas alguns historiadores podem usar o termo alienação para falar do Luís XVI, mas tu já vai estar ligado, tu não vai te perder nisso, porque a alienação nesse sentido é um termo mais político, ele é deslocado da realidade política e social que a população da França vive. E além disso, na vida pessoal, o Luís XVI é casado com uma rainha chamada Maria Antonieta. Nessa época, os casamentos reais entre coroas de países diversos, ela é muito comum, e o Luís XVI se casa com uma moça que vem da Áustria, chamada Maria Antonieta. Maria Antonieta, ela é da dinastia dos Habsburgos. Luís XVI é da dinastia dos Bourbons. Por que o casamento com a Maria Antonieta? Por quê? Porque os Habsburgos, eles vão servir a França com uma questão territorial, ao lado do Império Austríaco ao Império Sacro Germânico, por exemplo. E ter um casamento da França, um casamento dos Bourbons com os Habsburgos, é tentar garantir ficar próximo de novas conquistas territoriais. Então, o problema é que a Maria Antonieta, quando chega na França, a população francesa não gosta dela. A população francesa vai dizer que a Maria Antonieta é culpada pela falência da França. E ainda se atribuiu a Maria Antonieta ter dito a frase: se o povo não tem pão, que comam brioches. Porque a rainha teria ficado sabendo que o povo estava pedindo comida. E ela teria dito essa frase. Nós nunca vamos saber se essa frase foi dita de fato por ela. Mas, aliás, porque provavelmente o ódio contra ela era tão grande que podem ter feito essa frase em nome dela. Mas enfim, isso não é nesse momento o nosso foco de debate. O nosso foco é pensar o seguinte, que esses reis, eles não são os únicos culpados. É claro que a antipatia popular contra ela pesa muito. A Maria Antonieta depois vai ser guilhotinada, né? O povo vai botar a cabeça dela na faca. O rei Luís XVI, ele, claro, vive longe de Paris, ele tem a sua parcela de culpa, mas essa nobreza tem grande parte sim. Pois muito bem, vamos agora olhar a sociedade francesa nesse período. Alguns pontos essenciais para a gente entender e não se confundir. Nós podemos dizer o seguinte, que na França desse período nós temos 25 milhões de pessoas. 25 milhões é gente pra caramba, é mais de 2 vezes o estado de São Paulo inteiro. E além disso, como eu já te falei, são 500 mil nobres, e dentro dessa camada de nobres tu também tens o alto clero. E pensa o seguinte, cada classe que nós estamos nominando na França, elas correspondem a um estado. E esse estado vai ter uma representação na Assembleia. Então a gente vai devagarinho tentar encaixar essas peças. Se tu olhar aqui no slide com atenção, tu vai entender. Um nobre custa na França, no período pré-revolucionário, o valor de 6 mil habitantes. Um nobre custa o valor de 6 mil habitantes. É muito gasto. Além disso, o primeiro estado, essa primeira classe, ela não é feita só de nobres, ela é feita pelo alto clero. A segunda classe, o segundo estado, sim, é formada pela nobreza de um modo geral. E o terceiro estado, essa terceira classe, é formada pelo restante da população. Uma classe burguesa que está em ascensão, ou pelo menos tentava estar em ascensão, os sans-culottes e os camponeses. Uma explicação de curiosidade, o que é ser um sans-culotte? Sans-culotte é o cara que mora na cidade, que trabalha nessas pequenas indústrias, nessas pequenas manufaturas, trabalha no comércio, mas é um cara de classe média baixa. E esse nome sans-culotte, o sans-culotte é que ele não tem uma parte da roupa, uma parte que é a calça. Quando você já deve ter visto, né, uma imagem, né, do século XVIII pintada, um cara com uma calcinha meio branca, uma calça no sentido, uma calça estreita, que é como se fosse uma meia calça branca. Isso seria o tal do culotte, uma vestimenta mais aristocrática, assim, mais fina, mais rica. E o sans-culotte é o que não tinha aquela calça do culotte, e aí ele era conhecido por não ter esse grau de aristocracia, esse grau de riqueza. E aí o sans-culotte. Essa aliança de burguesia, sans-culotte e camponeses para eclodir a revolução, ela vai ter que ser muito significativa. Então agora a gente vai começar a ver quais são os fatores que acirraram a eclosão da revolução. O que vai fazer essas 3 camadas se unirem para destruir com o regime absolutista. Mas antes, uma última informação.
Só para retomar, esses 3 estados, eles são representados na Assembleia, os deputados, enfim, e eles sempre vão fazer votações. Uma curiosidade desse período é que quando se ia para a Assembleia, quando esses representantes dos estados iam para a Assembleia, o voto se dava pelo estado e não pelo número de pessoas, porque obviamente o terceiro estado tinha mais representantes, mas na hora da votação era um voto pelo estado todo. Então, por exemplo, se fosse ser votada lá uma medida que fosse, vamos supor, vamos cobrar um imposto a mais do alto clero ou da nobreza. Obviamente que alto clero e nobreza nunca votariam para se prejudicar e obviamente eles somariam 2 votos e o terceiro estado nunca conseguiria, provavelmente nunca conseguiria algum benefício que ela almejava. Pois bem, só também mais um detalhe antes que eu me esqueça. Esse campesinato que está no interior da França, tu pode dizer com certeza que ele está vivendo quase ainda nos moldes feudais, porque tem camponês ainda pagando taxas da época da Idade Média. Às vezes eles têm que pagar a taxa da corvéia, eles têm que trabalhar tantos dias da semana para folgar um, porque e naquele dia que eles folgam, eles têm que ainda produzir para o autossustento. Então a gente está vivendo a transição da época moderna para a contemporânea, mas ainda tem um resquício feudal no meio disso. Percebe como a Revolução Francesa ela é um marco definidor do período? É de fato revolucionário. Pois bem, agora a gente vai ver os últimos acontecimentos que vão condicionar a eclosão da Revolução. Pois bem, não sei se eu já te comentei no início do nosso vídeo, na França não havia uma separação do direito público do direito privado, perdão, do dinheiro público do dinheiro privado. Isso quer dizer o quê? Que se o rei recolhia tantos milhões de libras do povo, ele podia usar esses tantos milhões primeiro para pagar as contas dele e da nobreza dele. E aí as contas públicas ficavam em segundo plano. Isso já vinha de uma tradição dos reis da França. Obviamente que em algum momento isso ia começar a estourar. Aí como é que o rei, o Luís XVI, ele vai suprir essa falta de dinheiro? Ele vai começar a pedir empréstimos para os bancos ingleses. Não é para o governo inglês, é para os bancos ingleses. E você sabe, toda vez que a gente pede dinheiro para o banco, se a gente não pagar, o banco toma alguma coisa nossa. Aí o Luís XVI, ele vai fazer o seguinte acordo. Ele vai fazer uma série de empréstimos com os bancos ingleses e vai começar a dar como garantias os impostos franceses. Além disso, ele vai garantir que os produtos ingleses cheguem na França sem taxação. Aí tu imagina, a Inglaterra nesse momento, ela está dando as primeiras décadas da primeira Revolução Industrial. Aí a Inglaterra é um prato cheio para ela botar todos os produtos que ela tem dentro da França, não pagar nenhuma taxa por isso, garantir que os produtos dela vão ser colocados à disposição do povo francês. O povo não pode comprar outras coisas, porque a França não tem uma indústria forte. E obviamente na concorrência as indústrias francesas perdem. O que tu tem aí? Tu tem a falência dessa burguesia que queria crescer, tu tem os sans-culottes que trabalhavam nessas empresas sendo demitidos e tu tem uma Inglaterra ganhando dinheiro à torta e à direito com a França. O tratado que vai garantir esses impostos, essa isenção de impostos à Inglaterra, se chama Eden-Reneval. Qual é as análises que tu pode fazer desse tratado? Que ele impossibilita o desenvolvimento industrial na França, que ele causa a falência dessas indústrias, o descontentamento da burguesia, o desemprego por sans-culottes e o enriquecimento da Inglaterra. Estima-se que a França, nesse momento, ela gasta 5 milhões de libras, é o que ela deve mensalmente nas suas contas. E ela recolhe a metade disso em impostos, ela recolhe 2 milhões e meio. Eu não sou boa em matemática, mas me parece que quando tu gasta 5 e gasta 2,5, tem assim uma metade aí que está faltando, não é mesmo? Então como é que a gente vai começar a suprir esse problema? Isso vai entrar depois na nossa segunda videoaula, mas já vou te dar uma ideia. Um dos ministros da França vai propor que o primeiro estado e o segundo, isso é, alto clero e nobreza, tenham alguns privilégios cortados, porque assim sobraria um pouquinho mais de dinheiro para começar a suprir esse déficit. E obviamente que o rei Luís XVI, influenciado pela sua corte, não vai acatar essa decisão e vai demitir esse ministro. Mas eu vou dar nome aos bois na próxima videoaula. Aqui era só para tu ter uma ideia. A gente já está quase terminando.
As últimas causas, a gente já viu a causa da estrutura, a gente já viu que o absolutismo tem que ser rompido, que essa corte ela tem que cair, que esse rei ou ele muda ou ele vai cair também. Mas tem alguns pequenos detalhes que vão se somar na nossa análise. Vamos só retomar. A Guerra dos 7 Anos, que foi perdida pela França, trouxe um grande prejuízo econômico. Por quê? Porque nenhuma guerra, nem para o lado vencedor, dificilmente uma guerra vai trazer benefício econômico. Talvez depois, num curto prazo, ele consiga recuperar. Mas no primeiro momento, se tu já perdeu, tu sai bem falido. Além disso, um acontecimento muito importante fora da França, ele é um catalisador da Revolução. A independência dos Estados Unidos da América, ela acaba sendo uma mola, um propulsor para os acontecimentos na França. Por quê? Porque lá na independência dos Estados Unidos, a França havia ajudado econômica e militarmente os Estados Unidos a se tornarem independentes, porque assim, na época, a rivalidade entre França e Inglaterra ainda era muito grande, mas assim, os Estados Unidos, livre da Inglaterra, poderia se tornar um grande parceiro da França, e algumas ideias iluministas, aquelas ideias, aquele movimento de ideias, de liberdade, de romper com a ideia do rei que monopoliza tudo, desse rei absoluto, essas ideias já permearam a independência dos Estados Unidos. E essas ideias elas vão ganhar força agora, porque os franceses vão olhar para os Estados Unidos e vão dizer: esses caras conseguiram, nós vamos conseguir também. E aí, quando o custo de vida na França atingiu seu ápice, de um pão custar o valor de um mês inteiro de salário, aí nós temos um momento crucial para que burguesia, sans-culottes e camponeses se unam para fazer alguma coisa para destruir com esse regime. E ainda para ajudar, o interior da França passou por uma grande seca, bem na época anterior à eclosão da Revolução. Obviamente, se tem seca, o camponês perde toda a sua produção. Uma das grandes produções desse período é a produção de trigo, que faz justamente o pão, por isso a elevação desse valor. As pessoas no interior passam fome, as pessoas na cidade, além de começar a passar fome, não conseguem mais comprar alimentos. E aí sim, chegou o momento do terceiro estado se mobilizar. No próximo vídeo, a gente vai ver a cronologia da Revolução. E a gente vai responder a seguinte questão: quais acontecimentos foram decisivos para o início da Revolução Francesa? Quais foram as mobilizações desse terceiro estado? O que foi necessário fazer para eclodir a Revolução? E aí tu vai começar a lembrar a queda da Bastilha, 14 de julho, essas coisas, né? A gente vai começar a botar em ordem tudo isso e aí fazer as reflexões que a gente precisa para dar conta desse grande tema que é a Revolução. Eu de coração espero que vocês tenham gostado, eu adorei gravar a aula e hoje já vou gravar a próxima continuação dessa e logo logo vocês vão assistir. Tchau!